Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Acá estamos, amigo, amiga, uma vez mais com todos vocês para seguir hablando, não? Acerca do livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeón e los 300. O tema de hoje será el altar. E hablamos em outra ocasião que chegou um momento dado que Gedeón ele tuvo que reemplaçar o altar de Baal. Ele tuvo que destruí-lo, como hablamos anteriormente, destruiu o altar, a imagem de Acera, e restaurou, levantou, melhor dito, um altar para Deus. Então, nos próximos vídeos, hablaremos um pouquinho mais acerca deste tema, do altar e do sacrifício que foi depositado, apresentado para Deus no altar. Quando escutamos a palavra altar, independente da religião de mundo, católico, espiritualista, evangélico, enfim, independente do rótulo, da placa da igreja, quando se escuta a palavra altar, de pronto já vem na cabeça do ser humano, lugar em donde se presta cultos a alguém ou a um ser sobrenatural, altar, lugar em donde se apresenta ofrendas, sacrifícios e adoração a alguém ou a um ser. Então, independente da religião de uno, quando se escuta a palavra altar, de pronto já vem em nossa cabeça, na cabeça de uno, sacrifício, lugar de entrega, lugar de sacrifício. Muito bem, disse assim: quando Moisés construiu o tabernáculo de Deus no deserto, haviam dois altares, o altar de las ofrendas quemadas e o altar del incienso. O altar de las ofrendas quemadas foi situado delante de la entrada a la tienda de reunião. A referência está no livro de Éxodo, capítulo 40, versículo 6. Nadie podia entrar ao tabernáculo, presença de Deus, o tabernáculo, a morada de Deus, o lugar onde Deus habitava, o tabernáculo. Então, nadie podia entrar ao tabernáculo sem uma ofrenda de sacrifício por seus pecados. Um símbolo do sacrifício del Senhor Jesus por los pecados de los que creem en Él. Nadie pode venir delante de Deus sem crer que Ele, Senhor Jesus, murió por seus pecados. Isto é lo que simboliza el altar de ofrendas quemadas. Isto é lo que simboliza el altar de ofrendas quemadas. Simbolizava naquele entonces o sacrifício de Jesus. Então, para que uno pudiera entrar, acercar-se, assumar-se ao tabernáculo, era necessário oferecer para Deus um sacrifício. Aquele sacrifício simbolizava o sacrifício do Senhor Jesus, que mais adelante vino a entregar-se por nós outros, entregar sua vida por amor a nós outros. E ele foi então o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. Então, seguimos aqui agora falando do altar do incienso, não? O altar de ofrendas queimadas simboliza Jesus para a remissão de pecados, perdão de pecados, e tinha o segundo altar, que era o altar do incienso. Foi situado delante da cortina del Santo de los Santos, dentro do tabernáculo. Éxodo capítulo 30, del verso 1 ao verso 10. Donde os sacerdotes queimavam incienso cada dia, inundando o tabernáculo de sua fragrância. Isto simbolizava a alabança e a adoração contínua a Deus. Lo que hablamos, altar, lugar de sacrifício, lugar de entrega, lugar de adoração. Então, o segundo altar, o altar do incienso, este simbolizava a alabança e a adoração contínua a Deus. Os inciensos
que os sacerdotes aí lo prendia, simbolizava a adoração, a alabança a Deus. La prueba de Gedeón exigiu la entrega total de sua vida em las manos de Deus. Se sua dependência, fé de Deus, fuera realmente sincera, entonces el mundo não dudaria em arriesgar sua vida por la fé. El próprio Senhor hizo el nombre de Gedeón conocido para sempre, pero ele tuvo que pagar el preço, luchando por sua fé em Deus. É muito importante observar que o sacrifício que Deus requiriu de Gedeón le provocou gran conflito em seu coração. Muito importante, algo muito importante isso aqui. É muito importante observar que o sacrifício que Deus requiriu de Gedeón le provocou gran conflito em seu coração. Parece que Deus hace esto a propósito, de modo que o cristiano deva decidir sua fé e não permanecer entre dois pensamentos. Amigo, amiga, a partir do momento que uma pessoa toma a decisão de obedecer a palavra de Deus, de agradar a Deus, de entregar toda a sua vida em las manos de Deus, en el altar de Deus, ao Senhor Jesucristo, a partir do momento em que uma pessoa toma esta decisão, esteja seguro, chegará um momento dado que adentro suyo haverá um conflito. Deus, exemplo, le disse a uno, vete a la derecha, este es el camino indicado, hazlo de esta forma, hazlo de esta maneira, e eu estarei contigo. E adentro suyo vai haver um conflito. Las emociones, el sentimento, el coração engañoso e todo lo que nos ensinaram e ensinaram a uno desde nossa niñez, la religiosidade. Vai haver um conflito interno e tocará a uno tomar a decisão de seguir com as convicções, las que les ensinaram desde sua niñez, ou obedecer a voz de Deus, rechazando, rehusando, destruyendo o altar de Baal que está adentro suyo, o orgulho, as convicções religiosas que uno tiene, que uno possui. Habrá um conflito e uno tendrá que tomar a decisão de obedecer a voz de Deus e rechazar, rehusar, colocar ao lado, echar na basura espiritual todas estas convicções errôneas, ou vice-versa, seguir com suas convicções, seguir com o altar de Baal, seguir com o altar do orgulho, da idolatria, da prepotência, e rechazar o altar de Deus. Agora, é muito importante que sepas algo, lo que já hemos hablado, não? Em los demás videos, que para que Deus pueda consumir, remover, quitar de la vida de uno todas as impurezas, é necessário que Deus se manifieste em sua vida, espiritualmente hablando, como fogo consumidor, para consumir com todo mal, com toda plaga, com toda obra maligna que ele há de sofrer. E para que este fogo, ou o fogo de Deus, se manifieste na vida de uno, é necessário que o sacrifício.
el sacrificio en el altar de Dios y no más en el altar de sus convicciones religiosas y no más en el altar, como estamos hablando aquí, en el altar de Baal y sim en el altar de Dios. E sigo hablando aqui. Vamos seguir aqui. Aí disse assim, mira, ele tuvo que elegir. Gedeão tuvo que elegir. Ele estava parado entre a obediência a Deus e o respeito por la idolatria que prevalecia entre sua família e os israelitas de sua cidade. Ele tuvo que elegir, porque ele estava determinado a ver um câmbio radical em Israel. Gedeão tomou a decisão correta. Movido por la sabedoria, ele intentou satisfazer a petição de Deus. Em meio de la noite, se ele hubiera hecho durante o dia, ele certamente hubiera tenido que enfrentar-se a la gran resistência de los idólatras, quienes le hubiese impedido completar sua tarefa. Además de esto, ele estava solo em sua fé. Por lo tanto, podemos entender os medos que ele tinha. Ele estava solo. Ele, humanamente falando, ele estava solo. Ele estava lutando, ele estava remando em contra da corrente. Ele estava solo. Humanamente falando, ele não tinha o apoio de nadie. De nadie. Ele estava solito. Não havia nada com ele. Era ele em contra de toda aquela multitude de pessoas idólatras, rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. Espiritualmente hablando, ele o tinha todo. Tanto que o anjo lhe disse, ve, porque eu estou contigo. Eu estou e estarei contigo. Vê nesta tu força. E sigue falando assim, o texto aqui do livro. Aí disse assim, bueno, ele estava solo. Por lo tanto, podemos entender os medos que ele tinha. Al mesmo tempo, o Senhor não havia exigido que a destruição do altar de Baal fosse realizada durante o dia. La hora não importava, solo importava a destruição total del mismo, ou seja, lo que a Deus não importava era a obediência. Se seria no passo del dia, se seria na madrugada, não importa. O importante era que Gedeão lhe obedeciera. Esse era o importante. Hoje em dia, muitas leis han sido hechas por los hijos de la oscuridad y los enemigos de Dios para hacer ilegal la destrucción de los altares de Baal. La sabiduría nos aconseja, la fe inteligente, o com inteligência, la sabiduría nos aconseja a não andar por aí destruindo os altares de outras pessoas. Devemos respeitar a la gente, incluso a los idólatras. Assim como também nós desejamos ser respeitados. Además, a obra de Deus não é hecha por la fuerza ou violência. Como o profeta Zacarias disse en el capítulo 4, versículo 6. Pero quando uma persona se entrega ao Senhor Jesucristo, sinceramente, ele ou ela recebe imediatamente o regalo da fé sobrenatural. A fé inteligente que vem do Espírito Santo, com a qual se abrem seus olhos espirituais e se dá conta que Deus é Espírito. Deus é que? Deus é Espírito. Deus não é madeira, pedra ou metal.
Él entonces tiene el derecho de destruir su propio altar, que a propósito deve hacer-se em seguida de sua conversão. Se converteu a Jesus, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, então, em seguida, deve ser destruído, quitado de sua vida, o altar de Baal. Tem que ser de imediato. Se é suyo, é de uno que me vê ahorita, então deve ser removido. Deve ser removido. Você se converteu a Jesus, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, então é necessário reemplaçar o altar, quitar, remover o altar de Baal e construir um altar para Deus. Ok?